Olá, tudo bom? Você está na coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Deldébio, sou do Projeto Mayhem e hoje nós vamos falar sobre uma figura extremamente importante dentro do Hermetismo chamado Gerard Encausse, ou mais conhecido como Papi. Se escreve Papus, mas se fala Papi. Gerard ele nasceu em 1865. Então ele foi contemporâneo aí do Oswald Wirth, do Stanislas Gualta, e ele foi muito importante por duas coisas. Então ele fundou a Escola Hermética de Paris, ele foi um dos fundadores do Martinismo e ele foi um dos organizadores do Tarô dos Boêmios. Então vamos falar um pouquinho de cada um disso daí e da importância disso tudo, né? Então o Papi ele nasceu numa época onde você estava tentando organizar de uma maneira científica a magia. Então foi aonde surgiram aí a Sociedade Teosófica, o Kardecismo, a Golden Dawn. Então toda essa parte europeia eles estavam organizando como é que funcionava esse espiritualismo, incorporação, esses fenômenos estranhos que vinham da África, do Oriente. Então eles estavam começando a tentar fazer um estudo científico disso daí. E o Papi ele era um dos principais, né? Ele tinha um background maçônico e ele trabalhava muito nessa estrutura. Então ele, junto com vários outros amigos, ele era médico, né? E vários outros amigos e espiritualistas, eles fundaram aí a Ordem Hermética de Paris. Então uma das primeiras ordens mais antigas e respeitáveis ordens herméticas da Europa aí, responsabilidade do Papi. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês, Tratado de Ciências Ocultas, que é um livro fininho, mas é um dos livros mais importantes que ele escreveu, na qual ele coloca essa doutrina e explica, a partir do estudo da Kabbalah e desse conhecimento prático de ter contato com espíritos e contato com incorporações, então ele começa a estruturar esses tratados. O segundo ponto que é interessante é o Tarô dos Boêmios. Então, nesse momento também começa a se dar um valor um pouquinho maior para o tarô, que até então era visto como cartomancia ou a coisa de ciganas e cartomantes, e começa-se um estudo sério dentro das ordens iniciáticas sobre o tarô. Então, o Papi ele também percebe que os 22 arcanos correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico, e ele começa a fazer essas correlações. E a partir do Marcel ele estrutura aí um tarô que a gente chama de Tarô dos Boêmios. O que é o Tarô dos Boêmios? É um tarô com características extremamente maçônicas. Então ele faz correlação com as letras, e é uma coisa muito interessante, porque aparentemente, numa primeira olhada, você acha que ele errou todas as letras, porque ele troca tudo. Então, onde é o Aleph, ele coloca o Beit, o Gimel e tal. E MacGregor Matters depois explica que ele estava sob juramento da ordem. Então isso era, tanto no Tarô do Boêmio quanto no Oswald Wirth, eles colocam as letras erradas propositadamente, justamente para distinguir os charlatões ou quem pega aquele tarô de algum lugar e quem realmente era iniciado e recebia as instruções. E o tarô de Papi ele é muito legal, porque ele tem várias pequenas diferenças do tarô normal. Por exemplo, quando você observa a figura do mago, você vai ver que em cima da mesa está faltando ali o bastão. O bastão está na mão do mago, em vez de estar na mesa, como era tradicionalmente o Marsella. Por quê? Porque você está passando a ideia de que nesse momento não é seguro você explicar para os outros ou para o público em geral da sua espiritualidade. Você poderia ser perseguido. E olha que interessante, a gente está no momento agora que está mais ou menos a mesma coisa. Daqui a pouco os hermetistas, os magos, os xamãs vão ter que retornar a sombras, retornar para uma proteção. E outra coisa muito interessante são os símbolos maçônicos que ele coloca. Então o Tarô dos Boêmios ele tem muita coisa que refere aí ao Egito, faz referência aos faraós, faz referências a rituais maçônicos e a outras estruturas. E finalmente, para a gente finalizar, a gente vai ter que Papi foi um dos fundadores da Ordem Martinista. Então ele tem uma outra ramificação do martinismo maçônico. Então existem dois grandes principais, deixei anotado aqui, da Ordem Santa Cruz, Ordens Superiores Desconhecidos. Então essa ordem ela é a ordem tradicional martinista mista. E o Papi ele faz uma ordem maçônica martinista.
na qual, obviamente, só poderiam entrar homens. Então ele é um dos primeiros precursores dessas ordens maçônicas martinistas. E hoje a gente conhece também, até no ritual escocês retificado dentro da maçonaria, e inúmeras outras ordens da qual ele foi o nosso grande avô daqui. Então essa semana a gente ficou com o Papi. Então até, se você curtiu, dá o seu joinha e até a semana que vem.